Na virada do ano, a gente tem aquela mania, né, de estabelecer metas para o ano que vai se seguir. Assim, tem algumas tradicionais, né? Vou perder a barriga. Comecei a correr, botei um vídeo lá, quase morrendo lá, respirando ofegante lá, né? Os irmãos viram, mas eu tô caminhando, tá difícil fazer uma dieta, né? Porque trabalhando agora junto com a Natália, trabalhando também na cozinha, é difícil deixar de comer, tem que provar, né? Para ver se a comida tá boa, né? Se é desculpa. Mas tem outras coisas também que a gente coloca, né? Além de dieta, de ser fitness, maromba, né, Henrique? Ser maromba, né? Eu creio em nome de Jesus, vai chegar para a sua vida, para a minha vida também. Arrumar um namorado, né? Tem as meninas aí, uns meninos também, que estão aí querendo arrumar um namorado para 2022. Uns querem se casar, outros querem ter filhos, querem passar para a faculdade, fazer a faculdade, arrumar um emprego, comprar um carro, né? São vários objetivos que a gente estabelece para a nossa vida. A gente coloca ali as metas, né? E isso é muito bom, porque a gente acaba definindo, assim, o lugar onde a gente quer chegar, né? Mas, não vou mentir para os irmãos, não. Na maioria das vezes, tudo que a gente coloca no papel, a maioria das pessoas não conseguem concluir aquilo que pré-estabeleceram como metas. Estou usando eu como exemplo. Quantas vezes eu já peguei o papelzinho, coloquei, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. Você chega com ânimo, com fôlego, você vai com a força total, passa o primeiro mês, está dando tudo certo, segundo mês está dando certo, mas parece que no meio do caminho o fôlego se vai e aquelas metas que você estabeleceu, primeiro você perde o papelzinho, depois vai subindo na sua memória e você não consegue, chega no final do ano, você não consegue concluir aquilo que você planejou. E isso é frustrante, meu querido. Quando isso acontece na nossa vida, é algo que mexe com as nossas, assim, com os nossos sonhos, com os nossos projetos, nos tornam fracos e meio que desanimam a gente e, além daquela área que você estabeleceu, que você queria avançar, acaba interferindo em outras. Acaba interferindo no seu ministério, na sua família, você deixa de sonhar, você deixa de criar metas pessoais, você deixa de avançar, ou você fica estagnado no mesmo lugar, ou você retrocede. E isso é algo que vai nos matando. Aí eu, falando com Deus, antes da virada do ano, eu falei, Senhor, foi até numa conversa com a Natália, e uma vez ela soltou isso para mim. Você começa alguma coisa, você começa bem, mas nunca termina. Aí eu parei e pensei assim, caramba, é verdade. É verdade. Deus usando Natália para poder falar algo direto para mim. E Deus está me usando essa noite para falar isso para você também. Muitas das vezes acontece isso na nossa vida. Mas eu creio que em 2022 será diferente. Não será a mesma coisa. Será algo diferente daquilo que tu viveu. Se você já consegue, tenha facilidade, mesmo com as dificuldades, de avançar e concluir tudo aquilo que você projetar, amém. Que isso permaneça em você. Mas se você tem a dificuldade de avançar, mediante as dificuldades que acontecem na sua vida, 2022 vai ser diferente. Sabe por quê? Que Deus colocou uma palavra no meu coração, eu acredito que essa palavra vai falar profundamente a você também. Eu pedindo a Deus para me dar uma palavra sobre isso daí, Ele trouxe à minha memória uma palavra chamada perseverança. Persevera, perseverança. E quando Ele falou isso comigo, eu, caramba, perseverança. O que significa essa palavra? Por que essa palavra veio na minha mente? E o significado dessa palavra perseverança significa permanecer, ficar em um lugar com esperança, obtendo uma conquista. A palavra de Deus fala em Mateus 10, 22, aquele que persevera até o fim será salvo. Para você ser salvo, você precisa perseverar. Para você conquistar tudo aquilo que você planejou, você precisa perseverar, independente do que aconteça na sua vida. Independente das dificuldades que venham sobre você, precisa perseverar. E nisso, Deus me levou a um texto que falou muito sobre essa palavra perseverança. E eu queria ler esse texto com os irmãos, que é em Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Se puderem colocar, por favor, aí na projeção, para que eu possa ler com os irmãos. Eu estou usando a versão NVI aqui no meu celular.
Se os irmãos tiverem essa versão aí, vocês podem me acompanhar. Que fala sobre Jesus cura um paralítico. Amém? Está aqui em cima já. Vou ler com os irmãos. E diz assim, versículo 1. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar, nem junto à porta, e ele pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram a parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se, pegue a sua cama e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônicos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém? Que história maravilhosa, né? Tudo que é relacionado a milagres do Senhor Jesus é algo sensacional. E nessa história aqui, Jesus, ele estava voltando depois de fazer uma caminhada em volta ali na região, né? Pregando. Jesus, por onde ele ia, ele arrastava multidões, ele levava a cura, a restauração. E ele estava voltando mais uma vez a uma cidade chamada Cafarnaum, uma cidade ali às beiras do mar da Galileia. E, segundo alguns estudiosos, a cidade de Cafarnaum é a cidade que Jesus passou mais tempo da sua vida. Dizem alguns estudiosos também que ele tinha ali até um lugar para ele morar ali, mesmo assim, sabendo que Jesus tinha um ministério itinerante. Ele passava pouco tempo, né? Mas ele meio que habitava, ele já era conhecido ali pelas redondezas, é o lugar que ele mais gostava de estar, acredito eu. E a fama de Jesus era conhecida em todo lugar que ele ia, na Judéia, na Galiléia, em Jerusalém, por toda Israel, por onde Jesus passava, ele era notícia. Por onde Jesus passava, como eu disse, multidões iam atrás dele, porque ele era diferente. Ele era diferente. E ele voltou, estava dentro de uma casa, de um pequeno espaço, e ele ia falar da palavra de Deus, e uma multidão já veio, descobriu que ele estava, já se ajuntou, começou a se espremer, começou a entrar naquela casa, e não tinha mais espaço para poder entrar. No nome de Jesus, essa casa vai ser igual aqui a Igreja Batista Moriá no futuro. A gente vai estar pregando a palavra de Deus, vai ter aqui, ó, multidão de pessoas, pessoal querendo entrar, o pastor vai ter que dar um jeito, colocar um telão lá de fora, porque quando a palavra de Deus começar a ser declamada aqui neste lugar, vidas serão restauradas, haverá curas, haverá pessoas que ressuscitarão de novo seus sonhos. Eu creio no nome de Jesus, tudo que o pastor falou aqui vai acontecer, mas aonde a presença de Jesus estava, tinha essas pessoas que buscavam a cura, buscavam o conhecimento, as boas novas do Senhor, mas tinham também aquelas pessoas que iam para poder observar, porque não eram céticos, né? Achavam que tudo que Jesus falava era uma heresia, talvez, que eles acreditavam de uma forma, e Jesus vinha trazendo algo diferente, anunciando o reino de Deus de uma maneira diferente daqui. Aquelas pessoas estudiosas, aquelas pessoas que conheciam um pouco, estavam acostumadas a entender. E a casa estava totalmente lotada. E eis que entra na história quem? 5 homens. Um paralítico e 4 homens, que acredito eu que eram amigo desse paralítico. Não sei se talvez fosse apenas o conhecido que passou ali e viu eles. Mas eles entraram na história. Aí que eu
comecei a pedir a Deus, e Deus deu 4 pontos a partir da entrada desses homens nessa passagem bíblica sobre perseverança. Diga para o seu irmão aí, persevera. Fica ligado, persevera, meu irmão. E o primeiro ponto é, devemos perseverar no voluntariado. Persevere no voluntariado. Aqueles homens, talvez já conheciam aquele paralítico, ou não, talvez conheceram naquele momento, mas sentiram no seu coração que precisavam fazer algo por ele, porque sabiam, eles com certeza conheciam Jesus, sabiam de tudo o que Jesus poderia fazer na vida daquele homem, se conseguisse levar aquele homem até Jesus. E eles pegaram aquela maca que o paralítico se encontrava, os 4 pegaram um de cada lado e começaram a caminhar em direção àquela casa onde Jesus se encontrava. Eles tiveram uma atitude de voluntariado, de compromisso com aquele paralítico, se encontravam sem andar, sem chão. Ser voluntário é você trabalhar por alguém ou para algum objetivo, sem receber nada em troca, independente de qualquer situação. Isso é você ser voluntário. Isso é você ser voluntário, é você se doar para o seu próximo, é você se doar para a sua igreja, independente que você não vai receber nada, porque algo de maior valor você já recebeu, que foi Jesus Cristo em sua vida, a salvação. E você tendo a confirmação disso na sua vida, você automaticamente, não, assim como Jesus, Ele me amou e me salvou, eu quero fazer algo por Ele. Eu quero me voluntariar para poder levar o reino de Deus a todo lugar. E assim, eles fizeram. Mas só que era uma situação meio complicada. Porque, assim como a paralisia ou a cegueira, as pessoas que tinham alguma deficiência física, alguns, era costume da época, né, costume religioso da época, de que você que tinha esse tipo de dificuldade, ou você era coxo, era manco, era surdo, era cego, tinha uma maldição sobre a sua vida. E se você não tivesse um familiar para cuidar de você, você praticamente virava um mendigo. Você teria que viver de esmolas, porque as pessoas raramente te ajudavam. Você vê isso em diversas passagens da Bíblia, as pessoas à beira da estrada, mendigando, precisando de algo, ou na porta do templo também, querendo algum tipo de esmola, porque tinha essa barreira, né? Mas esses homens venceram essa barreira. Eles não se importaram da situação, ou o que foi acometido por aquela pessoa estar aqui daquele jeito, mas eles colocaram no seu coração, eu preciso ajudar essa pessoa. Eu preciso conduzir essa pessoa até Jesus, porque quando ela estiver diante de Jesus, o milagre vai acontecer na vida dela, ela vai ser restaurada. Meu irmão, a fé que eles tinham, a crença que eles tinham que Jesus poderia fazer alguma coisa era tão grande, tão verdadeira, porque senão eles tentariam, passariam do lado, mais um paralítico ali. Tinham muitos paralíticos em Israel, muitos paralíticos em Cafarnaum, em todas as cidades. Quantas pessoas em situação de rua você encontra no nosso bairro também? Muitas das vezes a gente passa, a gente não observa, sequer ajuda. Mas eles não se prenderam a essas dificuldades ou tradições. Eles sentiam que precisavam ajudar aquela pessoa, pois também seria uma atitude que Jesus faria naquele momento. Nós somos cristãos. Cristãos são os seguidores de Cristo. Se você é cristão, você coloca no seu coração, você tem a vontade no coração de seguir a tudo aquilo que Jesus nos ensina através da sua vida, através da sua palavra. E Jesus foi o maior dos voluntários que já apareceu na face da terra. Olha só o que Jesus já fez por cada um de nós. Ele abriu mão da sua glória por mim. Ele não recebeu nenhuma riqueza em troca, mas foi fiel a Deus até o fim. Ele cumpriu os planos do Pai Eterno. Ele andou por toda Israel curando, libertando, restaurando, ressuscitando. Tudo por amor, para cumprir a promessa que estava sobre a sua vida. Olha só que maravilhoso que Jesus nos ensina. Então, meu querido, eu sei que é difícil. Muitas das vezes você pesa, não tenho tempo, eu tenho dificuldades. Mas pensa comigo, isso para mim também, meu querido, porque eu deixo muito a desejar, eu preciso perseverar nisso também. Se cada um aqui faz um convite para uma pessoa, rapidinho a gente enche aqui, esses bancos de igreja, talvez até sobra, até falta.
num domingo à noite, numa quinta-feira também. Tudo através do que a gente pode fazer, através do nosso voluntariado. E ter um compromisso, independente da área que você vai atuar, é só você fazer cozinha. Tem tantas áreas que você pode trabalhar na igreja, você pode perseverar na igreja, que Deus vai te edificar, que Deus vai te dar, e vai te auxiliar para você crescer aos poucos, porque tudo vem dele. Você pode cantar, você pode dançar, se seu talento for dançar, você pode pregar. Graças a Deus nós temos um pastor aqui que ele dá oportunidade para todas as pessoas que queiram crescer, mas muitas das vezes nós esbarramos naquilo que, não, eu não levo jeito, não, tem outra pessoa que pode fazer isso, acaba deixando um para o outro para um, e acaba a igreja deixando de ter uma área ativa por causa disso, por medo de se voluntariar, por medo de assumir um compromisso. Eles entenderam que a missão naquele momento era levar uma pessoa até a presença de Deus, não importando de que forma seria. Meu irmão, Deus quer usar a sua vida para atrair pessoas aqui, para a igreja, para conhecerem Jesus. Deus quer usar a sua vida para poder mudar famílias, para mudar histórias. Ele te trouxe aqui nessa noite, não foi em vão, porque Ele quer falar contigo. Ele quer dizer: persevera na minha obra, cumpra o meu propósito, faça o meu querer, meu querido. É isso que Ele tem para você. Desperta. Deus tem algo maravilhoso para a sua vida, muito além daquilo que você pediu ou pensou, segundo o poder de Deus sobre a sua vida. Então, arregaça as mangas, seja um voluntário. Esse ano fala assim: Deus, eu quero fazer um 2022 diferente. Se 2021 não fiz nada, esquece. O que passou, passou. Pensa no adiante. Deus me prepara, me capacita, busque em oração. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando, que é a verdade: você quer crescer em uma área da sua vida na parte ministerial? Acredito na parte profissional também, na parte secular. Cola com a pessoa que é uma referência, que busca aquilo que você quer tanto crescer, que seja uma referência. Você quer orar mais? Quer ter uma vida de oração poderosa? Cola com uma pessoa que tem uma vida de oração impecável. Você quer aprender a cantar, ministrar? Cola com uma pessoa que ministra muito bem. Cola ali com ela, pega as informações. Como é que eu faço isso, aquilo, outro? Você vai aprender, você vai crescer. Você quer aprender a pregar? Observa, coloca um pastor, fala: pastor, eu quero aprender a pregar, ouve pregações no YouTube. Hoje temos um canal imenso para poder aprendermos coisas. Não podemos jamais usar a desculpa de que, eu não sei, não tem como. Hoje você tem, Deus te deu a oportunidade, você tem um campo gigantesco para você se aprimorar, crescer cada vez mais naquilo que Deus te chamou. Então, cresça, persevere, tenha compromisso com o reino de Deus, faça a vontade de Deus acima de todas as coisas. Amém? O segundo ponto: devemos perseverar na fé. Eles pegaram aquele paralítico, 2 de cada lado, né? Levando ele, mas quando chegaram à porta daquela residência, lotada. Quem entrou não saía, quem estava lá de fora não conseguia entrar. E aquilo ali poderia ser, ali com certeza foi uma dificuldade que eles observaram no primeiro momento. Para muitos, talvez, que se encontrassem na situação, falaria assim: Deus, você ouviu que eu trouxe ele até aqui, mas não dá, Senhor, não dá para entrar. Eu fiz a minha parte, me voluntariei, trouxe ele aqui, fez uma boa obra, mas está lotado. Tem uma barreira gigantesca aqui, como é que eu vou levar ele lá dentro? Está tão perto, mas ao mesmo tempo está tão longe. Talvez na cabeça da pessoa poderia ver isso. Quantas vezes isso já chegou na sua cabeça também? Senhor, me esforcei, mas acho que eu não consigo mais ir daqui não. Se for segundo a sua força, realmente você não vai querer, vai conseguir ir. Mas se for na vontade de Deus, Ele vai te dar a força para você ir mais distante, meu querido. Mas isso requer o quê? Você acreditar em Deus, acreditar no nome de Jesus, e isso é a fé. É a fé. Você precisa crer em Deus.
A fé daqueles 5 homens, mesmo vendo naquela situação, eles falaram, não, chegamos aqui nessa situação, mas eu não me dou por vencido. Tem que ter uma saída. E o que eles fizeram? Não desistiram. Se Deus tem uma promessa sobre a sua vida em 2022, persevere com fé. Não desista, meu querido. Não desista. Deus está contigo. Siga em frente. Siga em frente. E o que aqueles homens fizeram? Tem que ter uma saída. Para onde eles olharam? Para o alto. Eles olharam para o telhado e viram, por ali eu posso passar. Ali tem uma solução. Nós queremos olhar sim, horizontalmente, e em todas as situações da nossa vida. Mas eu te convido, ao invés de olhar a situação que está à sua frente, a barreira, olhe para o alto de onde virá o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor. Olhe para o alto, meu querido. Ah, mas vai ser difícil subir com aquela maca ali e levar aquele... Eles deram um jeito, bolaram uma estratégia, foram de um jeito e um levantando para o outro, aquilo outro. O interessante ali é que todos tiveram, acredito eu, que todos tiveram o mesmo pensamento naquele momento. Não, nós vamos conseguir, a gente vai dar um jeito, a gente vai levar eles até em cima. E foram subindo, pegaram uma escada daqui e levaram para o outro lado, e foram subindo e conseguiram chegar até o alto. Salmo 121, eu tinha decorado em casa, mas agora estou meio nervoso, meio que eu não vou conseguir falar agora, meu irmão. Mas eu vou declamar aqui, eu anotei aqui, Natália viu que eu fiquei meia hora, 1 hora falando direto. Mas olha só que o Salmo 121, do 1 ao 8 fala, ó. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo sempre, meu querido. E para todo sempre. Isso é uma promessa do Senhor para você que é fiel. Você que crê, você que quer estar debaixo das asas do Senhor. Ele tem essas promessas na sua vida. Mesmo que pareça que você vai cair, você não vai cair, Ele guardará os seus passos. Parece que tem a sombra, a noite vindo ao seu redor. Ele está ali do seu lado, o guarda de Israel está contigo. Creia nele acima de todas as coisas. Momentos de aflição, de dificuldade, de desespero, momentos em que falamos assim, não vamos conseguir, até aqui é o nosso limite, acontecerão. Mas quando esse momento chegar, não quando esse momento chegar, mas antes do momento chegar, você sempre olhe para o alto, porque Deus está contigo. Deus está contigo, Ele tem planos para a sua vida, meu querido. Eles subiram aquele homem, sem deixá-lo cair, com dificuldades, conseguiram chegar até aquele telhado. Nada em nossas vidas, nada vem fácil, tudo será difícil. Mas a palavra de Deus já nos diz que em Cristo nós somos mais que... Em Cristo nós somos mais que... Nós somos mais que vencedores. Pode vir a dificuldade, você vai vencer. Pode vir a aflição, você vai vencer. Pode vir a doença, você vai vencer. Pode vir o Covid, você vai vencer, porque existe uma cura liberada sobre você. Creia nisso. Aleluia. Então persevere com fé, meu querido, que a vitória já está declarada sobre a sua vida. Amém? Terceiro ponto. Persevere sobre o pecado. Aí, fica atento, meu querido. O pecado, na maioria das vezes, é a principal causa de fazermos desistir dos nossos sonhos, das nossas metas. O inimigo é sujo. Quando ele bate é para você cair, para você não se levantar. Você está vindo muito bem, você está caminhando, está dando tudo certo, seguindo a vontade de Deus, se voluntariando, tendo fé, mas no meio do caminho, você desliza.
aquela atitude ilícita, Deus te ensinou através da sua palavra não cometer, você foi lá e errou o alvo. Isso acontece. O pecado entrou no mundo através do primeiro homem, Adão, porque eles comeram o fruto proibido, né? Mas Deus, Ele não nos criou para poder viver no pecado. Deus, Ele veio e enviou o seu Filho, Jesus, o último Adão, para vir, para nos mostrar que Ele tem todo o poder sobre o pecado, para poder tirar o pecado da nossa vida, para poder nos libertar do jugo do pecado, meu querido. Às vezes você não consegue caminhar porque o pecado está te amarrando, está te prendendo, está prendendo as suas pernas, está prendendo a sua vida, você não tem medo de insistir, sente vergonha por causa daquilo que aconteceu no passado. É de sentir vergonha, sim. Quando você não confessa o pecado, você não demonstra arrependimento, sim. Mas Deus, Ele é perfeito em amor, é infinito em amor e misericórdia. E como eu disse, Ele enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, para poder nos libertar de algo que nos aprisiona. E Ele cria essa possibilidade em todos os momentos para a gente. Hoje é a possibilidade que Deus está criando para nós, nos libertarmos do nosso pecado, aquilo que nos fere, aquilo que nos prende, aquilo que nos impede de perseverar, meu querido. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 15, 55 e 57, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A maneira de você se libertar daquilo que te prende é só através de Jesus. É você se confessar para Ele: Senhor, eu quero o seu perdão, eu quero que o Senhor restaure a minha vida. Cristo é o único que pode perdoar os nossos pecados, mas para isso, você precisa confessá-los. 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quando aquele homem entrou pelo telhado, né, eles começaram a descer, devagarzinho, foram soltando a corda. Vamos lá, 1, 2, 3, solta um pouquinho. 1, 2, 3, solta um pouquinho. Foram descendo. Jesus, aquela multidão que estava ali, começaram, nossa, o que está acontecendo? E Jesus já olhando, já sabendo de tudo, porque Deus sonda os nossos corações. Ele viu aquele homem descendo, e Deus falou assim: nossa, que fé. Olha só a fé desses homens. E naquele momento, quando aquele homem chegou ao chão, Jesus já falou: filho, perdoados estão os seus pecados. Ele sabe a intenção do seu coração. Ele sabe o que você passou. Ele sabe aquilo que te aprisiona. Mas Ele já liberou uma palavra de poder sobre a sua vida, falando assim: ó, filho, estão perdoados os seus pecados. Não existe mais jugo, não existe poder sobre a sua vida, porque você veio ao lugar certo, diante do Filho do Homem. Você procurou a pessoa certa, Jesus. Você está diante da pessoa certa, meu querido. Ele está aqui, o nosso Senhor está passeando aqui. Você está no lugar certo. Apenas tem atitude como a desses homens. Eu preciso estar diante da presença deles. Eles desceram, eles fizeram o impossível, desceram diante da presença do Senhor e chamou a atenção do Mestre. Todo o poder do pecado que estava sobre a sua vida estava anulado pelo poder da palavra de Jesus. Jesus sabe o pecado que te fez tropeçar, mas hoje você está aqui, ou aí da sua casa, diante da presença dele, está dizendo para você que todo pecado, ele já que te anulou, que te parou, que te engessou, que te fez recuar, que te envergonhou. Hoje ele diz: filho, perdoados estão os seus pecados. Se você crê nisso, levante a sua mão no lugar que você estiver, Senhor, e diga assim: Senhor, o Senhor conhece o meu coração. Eu preciso, Senhor, do seu perdão. O Senhor conhece, Senhor, que no meu interior existe um pecado, Senhor, que precisa ser, Senhor, tirado da minha vida. E eu preciso ouvir, Senhor. Eu estou diante da tua presença e eu quero ouvir da sua voz. Os seus pecados estão perdoados. Ele pagou um alto preço na cruz por mim e por você. Ele levou todo o pecado sobre ele, o seu passado tenebroso,
onde o pecado reinava, foi resetado. Cristo nos perdoou. Persevere na santidade. Lute contra o pecado, persevere na santidade. Persevere contra o pecado, meu querido. Você é vencedor em Cristo Jesus. Amém? Você crê nisso? Aleluia. E o último ponto, poder terminar. Persevere em Jesus. Persevere em Jesus. Aqueles homens se encontraram com Jesus e tiveram os seus pecados perdoados. Né? Ali já seria algo tremendo na vida deles. Porque Deus tem algo muito maior do que o plano terreno. Tem algo gigantesco no plano espiritual, na eternidade, que é a salvação. E Deus perdoou eles aqui naquele momento, reconheceu a fé deles. Mas Deus deixou, não sei se o melhor, posso dizer que é o melhor profissional. Porque eles estavam ali por um objetivo. E Jesus queria restaurar eles. Por onde Jesus tinha muita compaixão, meu querido. Por onde ele passava, ele via a situação de cada pessoa que se encontrava com ele. Ele precisava fazer alguma coisa, porque Jesus transbordava em amor. Ele se preocupava com as pessoas que estavam ao seu redor. Ele amava, Ele te ama, Ele nos ama, Ele se preocupa com você. Ele não quer que você fique nessa mesma situação. Hoje Ele tem uma cura para a sua vida, eu creio no nome de Jesus. Ele tem uma restauração para você no nome de Jesus. Ele perdoou, mas Ele queria fazer algo maior. E Ele percebeu que precisava algumas pessoas também acreditar naquilo que estava acontecendo. Porque Ele falou, perdoar são os pecados, mas tinham ali, como eu disse, alguns escribas, alguns mestres na lei que não conseguiam compreender e começaram a falar em seu íntimo assim, quem é ele para poder perdoar o pecado, se quem pode perdoar é apenas Deus? E Jesus, né, seu infinito poder, ele viu que eles estavam incomodados com isso, e ele usou aquele momento e disse assim, foi no versículo 8, por que vocês estão se remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico, seus pecados estão perdoados, ou levanta-se, pegue a sua maca e ande. E no versículo 11 ele disse, eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Jesus, Ele quer nos restaurar. Ele não quer que você viva uma vida apenas de dependência de outras pessoas para poder avançar, meu querido. Ele pode usar pessoas para poder te conduzir a um ponto específico, como Deus está usando a minha vida hoje, está usando a vida do pastor do Ministério de Louvor, para poder te conduzir a um funil que leva tão somente a uma coisa, que é Jesus Cristo. Ele usa as nossas vidas para isso. Mas Ele quer que você tenha uma experiência individual com Ele. Ah, não, estou vendo o irmão Adriano ali pregando, estou vendo o pastor pregando, estou vendo a irmã Rose dirigindo o culto, estou vendo o Ivan fazendo um solo de guitarra ali, mas fica só naquilo ali. Não, Ele quer algo diferente, Ele quer avançar na sua vida, Ele quer ter uma experiência totalmente diferente contigo. Ele quer te usar da mesma maneira, ou até muito mais, segundo a vontade dEle. Mas para isso nós precisamos perseverar em Jesus. No início, os 4 amigos carregavam a cama daquele paralítico para levá-lo até Jesus. E no final, o que Jesus faz? Ele diz para aquele paralítico, levanta-te e anda. Sai da situação de paralisia, se levante e anda. E volte para a sua casa, pegue a sua cama e volte para a sua casa andando. Talvez você entrou aqui nessa noite rastejando, meu querido. Um convite de um irmão que trouxe aqui a situação, está dando tudo errado na minha vida. A Bíblia não fala se esse paralítico já não andava desde nascença, ou se foi durante a sua vida que ele foi acometido daquela doença, mas ele estava um longo período sem andar. Ele não lembrava de como era ficar de pé mais uma vez. Talvez ele jamais imaginou como seria isso. E Jesus disse para ele assim, ó, levanta. Às vezes a gente está na beira do milagre acontecendo na nossa vida. Jesus fala assim, levanta. Mas a sua situação da sua memória vem aqui e está transbordando em fé, mas, caraca, ele pediu para eu levantar, mas eu nunca levantei, eu não sei nem como é que é isso. E o seu medo
aquela situação te impede de te levantar porque você não confia totalmente no que Deus pode fazer na sua vida. Mas não foi assim na vida daquele paralítico. Quando Jesus falou, levanta-te, naquele momento, eu acredito que as junções do seu joelho, a sua liga foi indo, voltando ao seu lugar, ele foi sentindo aquilo outro, ele veio algo diferente, algo vindo de dentro dele, foi sentindo um mover sobrenatural acontecendo na sua vida, e ele foi, colocou uma perna, foi lá, colocou a outra no seu devido lugar e foi se levantando. Talvez ali as pessoas foram começando a ajudar ele a se levantar naquele momento, mas ele se colocou de pé. Ele se levantou, ele ouviu a palavra de Jesus falando, levanta-te. E hoje Deus está falando para você também, tudo aquilo que passou, tudo aquilo que te engessou, deixa para trás. Hoje eu tenho um levanta-te para a sua vida. Então se coloque de pé, se erga, não pelo seu poder, mas Deus está te restaurando, te dando forças. É Ele quem está fazendo um milagre na sua vida hoje. Então somente crê no Senhor, levanta-te, porque Deus fará da sua vida algo sobrenatural e extraordinário, meu querido. Vai com fé, levanta, levanta. Hoje é noite de levantar. Você que está na sua casa, hoje é noite de você se levantar, levanta-se, levanta-se. Jesus te deu uma ordem hoje, então somente obedeça ao Mestre, se levante. Aquele paralítico talvez, como eu disse, nunca tenha se levantado, mas ele se colocou de pé. E Jesus te fala hoje, levante-se, fique de pé, eu quero mudar a sua vida, a sua história, a sua situação, te fazer voltar a sonhar, te fazer avançar em 2022, fazer você caminhar por lugares que jamais você imaginou. Deus tem propósitos para a sua vida gigantescos em 2022 aqui nessa igreja. Deus já está, você talvez está imaginando assim, caramba, as minhas metas aqui eu coloquei no meu papel, mas as metas que o Senhor já estabeleceu para a sua vida são muito maiores daquilo que você colocou no seu papel, daquilo que você idealizou. Deus tem algo gigantesco para você. Deus quer te levar a fazer coisas grandiosas para a honra e para a glória dEle, meu querido. Para a honra e para a glória dEle acima de todas as coisas. Então somente persevere. A palavra é perseverar. Esse ano, no nome de Jesus, eu preciso perseverar. Eu preciso perseverar. Eu não quero mais ficar como eu estava antes. Quantos sonhos eu procrastinei, fui deixando de lado, não fui avançando. Mas hoje eu quero fazer algo diferente. Em Deus, eu preciso tomar uma postura diferente. Parece que o ministério não é para você, mas às vezes é Deus falando, assume isso daí. Eu quero te usar, persevera, Deus vai fazer a obra. Às vezes você se afastou por algum motivo, está difícil retornar, a vergonha está te abatendo. Deus está falando para você hoje, levanta-se, volta, não olha para trás. Deus colocou pessoas aí do seu lado para te ajudar a conduzir, para te ajudar a caminhar novamente.